gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Baleia mergulha no mar. Vida de bicho é mesmo muito boa. O pato nada alegre na lagoa. Passarinho voa livre pelo céu no ar. Baleia mergulha no mar. Cada um tem o seu lugar. Você na sua casa, eu na minha casa e o bicho no seu habitat. Na selva, no oceano, no deserto, na floresta, no rio, na geleira ou no Pantanal. Bom mesmo é viver seguro, livre e feliz no seu habitat natural. Vida de bicho é mesmo. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus príncipes, minhas princesas. Espero que todos estejam bem nessa quinta-feira. Que tenhamos uma quinta abençoada por Deus. Como todos os dias Ele vem nos abençoando, não é? Permitindo que cada dia nós tenhamos esse encontro, né, diário, graças a Deus. E que continuemos a nos encontrar, nem que seja dessa forma online, tá bom, meus amores? Bom, hoje nós iremos em ciências. Já peguem aí o material de vocês, abram aí na página 109, que nós daremos continuidade ao conteúdo sobre os animais que nós já havíamos iniciado na aula passada, tá bom? Então, vamos dar início às leituras, ok? Vamos lá, então. Hoje nós iremos falar sobre o corpo dos animais, tá? Iremos falar sobre dois conteúdos hoje. Porque um é sequência do outro, tá bom? Então, nós iremos já para dois conteúdos aí. Outra coisa que eu quero combinar com vocês. As atividades estão muito fáceis, tá? São atividades de pintura, de relacionar, para você ligar. Então, tá muito legal as atividades. Nós iremos fazer a leitura desse conteúdo, o corpo dos animais. Vamos deixar as atividades, já passaremos para o próximo conteúdo. E vocês farão as atividades como se fosse tarefa para casa, tá?
Hoje eu não vou resolver junto com vocês, ok? Mas já prometo que as atividades estão bem legais de serem feitas e vocês vão gostar. Então vamos lá. A cobertura do corpo dos animais varia de acordo com a espécie. Os mamíferos geralmente possuem o corpo coberto por pelos, que ajudam a manter a temperatura do corpo. Então, observem aí esses dois animaizinhos que aparecem. Outra coisa que vocês devem observar é que a cobertura do corpo de cada animal, de cada espécie, ela tem um significado, vocês sabiam? Isso mesmo, vai servir para que o animal se proteja, né? Vai servir de acordo com a região em que ele habite. Enfim, vocês vão ver como o porquê de cada animalzinho tem uma cobertura diferenciada. A quantidade e o tamanho dos pelos variam muito de uma espécie para outra. Alguns mamíferos das regiões mais frias do planeta, como o urso polar e a raposa do Ártico, têm uma grande quantidade de pelos por causa do frio intenso que suportam. Tá vendo aí? Enquanto outros, como as baleias, quase não possuem essa cobertura quando adultas. Outra peculiaridade dos mamíferos é a presença das glândulas mamárias, que produzem o leite materno, e sudoríparas, produtoras do suor. As aves possuem o corpo coberto por penas, que as ajudam no momento do voo. E no caso das gaivotas, também ajudam a nadar. Além disso, as penas protegem o corpo das aves. Os répteis possuem o corpo coberto por carapaças, placas ou escamas epidérmicas, que os ajudam na proteção contra o ataque de outros animais. Servem para sentir o ambiente e para isolá-los termicamente, evitando a desidratação para o ambiente. Os anfíbios, como os sapos e as rãs, não possuem cobertura de corpo. Sua pele é protegida por uma substância gelatinosa que a mantém hidratada. Vivem parte da vida na água e parte no meio terrestre, onde se tornam adultos. Então percebam aí as características de cada animalzinho. Os peixes possuem o corpo geralmente coberto por escamas, que os ajudam na locomoção e na proteção contra o ataque de outros animais. Muitos animais marinhos possuem o corpo coberto por uma placa calcária, que ajuda na locomoção e na proteção, como o ouriço e a estrela do mar. Todos os insetos possuem o corpo coberto por uma carapaça de quitina, que os ajuda a evitar a desidratação. A minhoca e a sanguessuga possuem o corpo coberto por uma cutícula fina, que evita a desidratação. O caracol possui uma concha calcária, que é um revestimento duro e resistente, que serve como abrigo. Então, percebemos que a cobertura do corpo dos animais contribui para, olha só, cada cobertura vai contribuir e ajudar esses animaizinhos a se manterem, né, no seu habitat natural. Então, serve para impedir a entrada de organismos que causam doenças aos animais, receber estímulos que permitam aos animais perceberem e sentirem o ambiente onde estão, ajudar a manter a temperatura do corpo, ser utilizada como defesa e proteção e evitar a perda de
líquido. Pronto, então como eu havia falado para vocês, já vem aí as atividades, tá? Só que vocês irão deixar para fazer no final, como se fosse para casa. Então, nós já vamos lá para a página 115, dando continuidade aí, nós iremos falar sobre o habitat e a locomoção dos animais. Vocês já ouviram falar nessa palavrinha habitat, né? Habitat é onde o animal mora, onde o animal vive, onde cada animalzinho se desenvolve, tá bom? Então, é a casinha deles, é o mundo deles, ok? Quando estudamos um grupo de animais, é importante conhecermos um pouco do seu habitat, ou seja, o lugar onde ele está adaptado a viver. Por exemplo, o habitat natural do peixinho é a água. Nós sabemos que se nós retirarmos o peixe da água por muito tempo e deixá-lo ele fora, né, fora da água, o que é que vai acontecer? Obviamente, ele irá morrer por falta de oxigênio, porque ele respira na água, não é assim? Então, habitat é o lugarzinho onde o animal vive. Em relação à locomoção, encontramos animais que voam, nadam, rastejam, marcham, correm ou saltam. E há outros que se deslocam de maneiras diferentes. Então, de acordo com essas características, nós podemos perceber e identificar a qual grupo cada um pertence. Tá? Se é o grupo dos répteis, das aves e assim vai. Os animais que voam, as aves, os insetos e os morcegos, possuem órgãos e cobertura do corpo que os ajudam no deslocamento. As aves possuem um par de asas, o corpo coberto por penas e ossos ocos, que as ajudam no momento do voo. Os insetos possuem as asas reforçadas, que são movimentadas por músculos peitorais fortes. O morcego é um animal que voa, mas não pertence ao grupo das aves e dos insetos. Ele é um mamífero que possui uma membrana localizada entre os dedos, as patas e a cauda que o ajuda no seu deslocamento. Então percebam aí que o morcego, apesar dele voar, ele não faz parte do grupo das aves e nem dos insetos, tá bom? Os animais que se deslocam na água, tais como os peixes, os anfíbios jovens, alguns répteis, algumas aves e alguns mamíferos, possuem órgãos adaptados à sua locomoção. Os peixes geralmente têm o corpo coberto por escamas, viradas para trás e nadadeiras que ajudam no seu deslocamento na água. Os anfíbios, alguns répteis e algumas aves aquáticas, por viverem na terra e na água, possuem uma membrana que aumenta o tamanho das patas e ajuda na locomoção. Os mamíferos marinhos possuem seus membros em forma de nadadeiras para uma melhor locomoção na água. Os animais que se locomovem na terra o fazem correndo, como os cavalos, marchando, como os elefantes, saltando, como os cangurus, e rastejando, como as cobras e serpentes, que apoiam o ventre no solo. Ok? Pronto, então é como eu falei para vocês, já nas páginas seguintes, 117, 118 e 119, vocês irão resolver as atividades relacionadas a esse conteúdo, tá bom? Assim como também vocês irão resolver a 113 e a 114, que está relacionado ao corpo dos animais. Não é legal esse conteúdo, gente? É sempre muito bom falar sobre a natureza e sobre os animaizinhos, não é? Pronto, então hoje nós encerramos apenas com isso aí. Vocês ficarão com as atividades, tá? Na próxima aula nós já faremos a correção, ok?
Por hoje é só. Tenha uma ótima quinta-feira. Final de semana chegando aí, não é? Um beijão. Um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.